Vindas ao nosso café de negócios de quarta-feira. Estamos aqui toda quarta-feira para falar de assuntos pertinentes ao negócio feminino. E hoje nós teremos uma convidada, que é a dona Ana Osugi, que também é mentorada. Tô vendo que ela tá chegando aqui. E nós vamos falar de um assunto muito pertinente, importante, crucial para a mulher, e principalmente a mulher que empreende, como o nosso caso aqui, né, das nossas alunas, mentoradas, seguidoras. Seja bem-vinda, Ana, eu já vou te aceitar, eu só vou colocar aqui, eu parei aqui, mas voltei. Deixa eu só colocar aqui o link do nosso grupo VIP, participe da Liga das Mentoras. Tô sentindo que essa live hoje vai ser bombástica. Pronto. Eu vou encaminhar também essa live aqui. Deixa eu encaminhar aqui para os nossos grupos, para os nossos canais. Eu sempre envio lá para a gente avisar o pessoal. E hoje nós vamos falar como construir uma rotina anti-sobrecarga. E a Ana, que é nossa mentorada, ela é especialista nisso. Ela vai estar aqui compartilhando conhecimento, um pouco da história dela também. E como você pode organizar a sua rotina sem ter aquela sobrecarga, aquela exaustão, aquele colapso que muitas vezes acontece. E a gente vai entender por que isso acontece, como sair dessa correria, que eu falo que é uma palavra proibida para as minhas alunas, e a gente vai bater esse papo aqui hoje. Então vamos lá, Ana, deixa eu te aceitar aqui. Vamos ver aqui. Não tem pedido para participar ainda. Seja bem-vinda, Carla, Aline, já estão chegando aqui. Cal, adicionar, cadê? Vê se você consegue pedir, Ana. Deixa eu ver aqui. Pronto, seja bem-vinda! Oi, prazer. Prazer para todas as suas alunas. Bem-vindas, meninas, que é da minha turminha, né? Do meu grupinho lá do Madame Chique. E é um prazer para mim estar aqui também, Ludmila. Muito bom, Ana. Enquanto o pessoal está chegando aí, eu vou falar novamente para eles, né? Essa live é uma live que acontece toda quarta-feira, 8h30. Então, quem tem negócios, quem empreende ou deseja empreender, quiser estar participando, né, desse nosso movimento, toda quarta-feira, 8h30, nós estamos aqui no Instagram compartilhando conhecimentos pertinentes à mulher, ao negócio feminino. E, Ana, obrigado por ter aceitado o convite, né? Você entrou aí no nosso processo na Be Higher Academy tem um mês, mais ou menos, 1 mês e meio, eu acho, né? Não, acho que menos, acho que umas 3 semanas. Isso, né? Arredondando, né? Mais ou menos um mês. E está sendo uma jornada bem bacana, né? Você já teve alguns resultados, a gente já está conseguindo trazer essa transformação que você gera na vida das mulheres para alcançar realmente as vidas. Então, eu gosto de trabalhar com negócios assim, que eu acredito, que eu apoio, que está alinhado com os meus valores e princípios, e a gente poder levar isso para as pessoas que estão precisando da transformação que você gera. Então, vou te pedir primeiro para você se apresentar, contar um pouco quem você é, né, da sua história, o que que você faz, para a gente entrar no assunto de hoje. E eu gosto de fazer uma live assim bem interativa, tá, gente? Então, quem está chegando aí, se quiser comentar, fazer pergunta, né, pode vir que a gente vai bater esse papo aqui. Não é só eu e a Ana, né? Somos nós aqui conversando para a gente depois entrar aí nesses 3 pilares para construir essa rotina anti-sobrecarga. Bem, meu nome é Ana, eu sou casada, atualmente eu moro no Japão e eu sou mãe de 5 filhos. Essa jornada de
sair da sobrecarga, ela não foi uma coisa inventada, ela foi uma necessidade que eu encontrei a partir da minha própria história, porque eu sempre quis empreender e o meu problema era, eu me dedicava para o empreendimento, a casa desmoronava. Eu colocava foco na casa, o negócio não ia bem. E aí chega uma hora você fica extremamente frustrada que você pensa assim, poxa, será que a vida da mãe é só ser mãe mesmo? Não dá para fazer outra coisa, né? E se eu for fazer outra coisa, eu não vou poder ser uma boa mãe. Então, foi a partir daí que eu comecei a construir algo para minha própria necessidade, né? Não era nada que eu estava pensando exatamente em fazer isso virar um negócio. A minha Uhum, intenção desde o começo não era ajudar outras mulheres, era simplesmente sair eu do meu próprio caos para que eu empreendesse, que na época eu trabalhava com costura. Né? Que eu já fiz um monte de coisas aí, e era uma época que eu costurava e trabalhava com enxovais de berço, e o que que acontece? Muitas vezes eu trabalhava, pegava o lucro e comprava pizza e tinha que comprar comida pronta e eu falava, chegava no final do mês, eu fazia as contas, eu falava assim, peraí, mas eu trabalhei e eu tô no vermelho. Não fechava, o caixa nunca fechava e não era só o caixa, era um estresse assim. Então, às vezes as pessoas falavam assim, quer uma opinião? Eu falava, não. Quer uma ajuda? Não, né? E chegava a ser algo meio ignorante, assim, porque eu falava assim, eu não tô pedindo nada, mas chegou uma hora, eu vi que eu tava num caos tão grande, eu falei, vou fechar, vou ser sua mãe, tempo integral, deixa esse assunto pra lá, não dá mais. E aí eu comecei a falar, não. Chegou uma hora eu falei de novo, não, vamos tentar mais uma vez, porque o brasileiro não desiste nunca, né? Aí eu falei, não, mas para mim montar um negócio, a primeira coisa que eu preciso fazer é me organizar. E qual era o meu, por onde eu me organizo? E eu fui dividir minha vida em blocos e fui me organizando passo a passo, sem pressa, porque eu falei, eu não tenho pressa para montar um negócio, porque eu não preciso exatamente disso para comer, porque meu marido está trabalhando, então eu vou poder fazer uma coisa organizada e que eu possa ter paz para fazer isso e não fazer isso o meu inferno. Eu não quero entrar num caos, eu quero fazer disso uma coisa leve. E foi nessa de fazer uhum, leve que eu fui compartilhando com outras mulheres o que eu estava fazendo com a minha própria vida. E aí eu fui uhum. escutando a história delas também. E eu resolvi fazer uma pesquisa entre todas essas mulheres. Hoje a gente está, acho que em 98. E quando a gente começou a fazer essa pesquisa, sobre essas mulheres, e eu fui um ano assim, sem ganhar nenhum centavo com isso, somente escutando elas, entendendo o que estava acontecendo com cada uma ali. Eu cheguei, eu cheguei ali, como chama assim, entendi que a dor principal de todas elas era uma dor financeira, era não davam conta da gestão da casa e na cabeça delas era culpa de todo mundo menos delas. Então ali a gente começou a reorganizar tudo de novo e a gente começou fazendo um planejamento que não tem como você fazer um planejamento igual para todo mundo, porque todo mundo sonha diferente, vive vidas diferentes, nós temos realidades diferentes. Não é só uma realidade financeira, a gente tem realidades, né? Eu, por exemplo, eu moro no Japão, outra mora no Brasil. Aqui é muito difícil você conseguir rede de apoio para te ajudar com serviço doméstico, e não é questão de pagar, é questão escasso que não tem mesmo. Então, são realidades totalmente diferentes que elas vivem. Então, a gente começou olhando primeiro para a realidade e depois a gente Uhum. começou a entendendo que se eu não tenho um plano, não adianta. Não adianta nada, não vai sair do lugar. Então, a primeira parte ali que a gente sempre trabalha é o que eu estou percebendo de verdade da minha vida. Eu preciso perceber onde que eu tô. Porque se eu não perceber exatamente o local que eu estou, É. não adianta. Não Uhum. adianta. E depois que eu percebo, o que eu faço com o que eu percebi.
Sim, justamente. Ana, muito legal que você trouxe. Só um parênteses aqui que eu quero acrescentar no que você trouxe, principalmente para o meu público que, assim como você, né, trabalha transformando a vida de outras pessoas, trabalha com mentorias, consultorias, né, movimentos e Uhum, comunidades e tudo mais. Isso que você fez durante o ano tem nome aqui quando a gente fala na área de negócios. O nome disso é analisar a sua persona, é estudar a sua persona, né? Então sim, você fez meio que assim, inconsciente, né? Você fez porque você sentiu assim meio que o seu instinto empreendedor, o seu instinto que já está em você, de olhar para outras mulheres, você acabou fazendo isso. Mas isso, dentro de uma análise de negócio, chama-se análise da sua persona. Então, sim, deixa esse ponto aqui para quem empreende, porque muitas vezes você quer criar um negócio, você quer criar um produto, você quer criar algo, mas você não olha para o mais importante de todas as coisas, que é o seu cliente, que é a sua persona. Qual é a sim, necessidade dessa pessoa? O que ela está passando? Onde que está o problema? E isso, Ana, é uma coisa muito interessante porque você fez no início, isso todo mundo tem que fazer. Só que isso não tem fim. Eu empreendo há 6 anos no negócio de mentorias, nessa área de desenvolvimento humano, e até hoje eu faço análise da minha persona. Eu olho, eu estudo, todas que entram, eu estudo, eu falo, deixa eu ver o que está acontecendo, o que ela precisa, o que eu posso melhorar na minha forma de entrega para que ela tenha mais resultado. Então, isso é um trabalho constante de melhoria para quem empreende, porque você precisa olhar para o outro, para o cliente, né? Esse olhar é fundamental e é o que faz tanto ter sucesso, tantas pessoas te procurarem, né? Como aconteceu com você, e as pessoas vão te pedir essa ajuda. Por quê? Porque você tem um olhar para ela e você quer resolver o problema que ela está passando. sim. E é o que eu sempre falo, né? A maioria dessas mulheres, todas falam assim, ah, eu quero empreender, mas a minha casa me deixa louca. Eu falei, então, primeira coisa que você tem que fazer é sair do estado de loucura. Você tem que perceber exatamente qual é o ponto da loucura que acontece dentro da sua casa. É entender o ritmo dos seus filhos, os horários deles. Depois que você arrumar toda a sua bagunça da casa, aí você consegue montar um negócio. É Se verdade. não, você não vai montar um negócio, senão você vai simplesmente se atropelar e não é só se atropelar. É você deixar alguém confiar em você, porque você diz que você é capaz de entregar aquilo na mão daquela pessoa, e depois no final você não vai entregar nada, você simplesmente não vai fazer nada, né? Como diz aqui em japonês, a gente fala assim: você tem que dar o seu omotenashi, que é tipo assim, é ir além do combinado, né? E que É, nem eu falei para você, o que eu gostei da sua mentoria foi o omotenashi dela, né? Foi além do que a gente combinou. Então, isso que eu falo, entregue para as pessoas além do que você combinou com elas, porque você precisa surpreender essas pessoas. Mas você sim, só vai conseguir fazer isso se você sair do vitimismo e se você tomar a responsabilidade a qual você precisa tomar. E ajustar as relações que você tem. Então, eu preciso perceber. Percebi qual o próximo passo? Eu preciso decidir. Mas decidir não é tudo. Eu preciso montar um plano de ação. Então, é onde ali dentro do Madame Chique a gente faz o quê? Vamos montar um plano de ação. É igual para todo mundo? Não, porque cada um tem a sua cada história, um tem o cada seu um momento. tem o seu momento e está vivendo realidades totalmente diferentes. Mas isso não quer dizer que não dê para todo mundo encaixar o que precisa ser encaixado. Né? Então, hoje a gente está fazendo lá planejamento alimentar, né? Tem quem está emagrecendo e quem não está emagrecendo, mas precisa saber organizar a sua parte de comida para que sobre tempo, não é sobrar dinheiro, é sobre tempo para que esse tempo seja livre para empreender. Justamente. Eu gosto de Né? falar assim, que a forma com que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, o que você trabalha dentro do Madame Chic é justamente uma base, porque geralmente as mulheres, elas têm desejos, né? A gente tem sonhos, a gente tem desejos, a gente quer coisas. Então, acho que parte muito disso que você falou.
Você deseja, você quer, almeja algo e você está no seu momento atual, que de repente está desorganizada, ou que de repente está sobrecarregada, que de repente está perdida, né? Você está nessa situação, mas você deseja algo melhor. Talvez você está nas dívidas, enfim, tá com esse caos que está tudo bem. Só que o que, que você, né, dentro aí do Madame Chic faz? Você consegue organizar, porque eu me vejo também há 6 anos atrás, 7 anos atrás, quando eu estava no corporativo e queria também empreender, eu estava nessa situação há uns 7 anos atrás. Queria muita coisa, queria empreender, até tentava empreender, fazendo, sabe, aqueles bicos assim. Eu já fui fotógrafa, já fui professora de inglês, já vendi roupa, já tinha feito de um tudo, assim, há uns 7, 8 anos atrás, assim. Ou até um pouco mais, né? Porque o meu filho tem 8 anos, então há uns 10 anos atrás. E tentava fazer de um tudo. Só que a minha mente estava confusa, eu estava confusa sobre o que eu era, qual era o meu propósito. A minha Hum. casa até que não estava tão bagunçada, mas assim, você acaba refletindo na rotina desorganizada, em como você. Parece que eu não fazia. Hoje eu falo assim, gente, mas eu faço tanto mais coisa que antes. Só que antes parecia que eu estava fazendo mais coisa. Eu estava mais cansada. E hoje, devido à ordem das coisas, à organização, o planejamento, que é o que você falou, eu tenho a sensação de que eu tenho muito mais resultado, eu faço muito mais coisas, só que eu fico menos cansada, eu fico menos sobrecarregada, porque eu tenho clareza do que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, o que eu estou construindo, onde eu quero chegar. E o que você falou no início, cada coisa na sua caixinha. Isso. E isso não é de um dia para a noite. Isso não é assim, né? Estalou os dedos. Então, por isso que é importante ter esse acompanhamento, ter essa construção e ter uma pessoa, uma mentora, uma líder, né, junto com você para te conduzir, para que você saia, porque sozinha, eu falo que quando tá difícil, a gente tá no ego. E aí a gente tem uma decisão, uma escolha. Ou você permanece no difícil, na sobrecarga, porque você acha que você vai dar conta de tudo sozinho, que você vai conseguir, ou você, eu falo assim, abaixa a bola, você engole esse ego e busca ajuda e se deixa ser ajudado. Porque tem muitas mulheres que buscam ajuda, chegam até mim, provavelmente chega até a você também, buscam ajuda, mas na hora que você fala assim, olha, o caminho é esse, aí ela não quer seguir. Ela não quer pagar o preço para alcançar aquilo que ela deseja. E é nessa hora que eu pego e falo assim: olha, eu vou dispensar, porque eu sei que você não vai pra frente. Então não adianta você vir, porque eu vou gastar o meu tempo. Eu falo assim: eu vou ficar nervosa e você vai sair muito decepcionada, porque a gente precisa combinar sim. O que a gente combinar precisa ser feito. Ah, mas e se? Eu falei: não, sem culpa nem desculpa. Precisa ser feito, precisa ser feito. Não, não dá pra ter desculpa. E a gente começa todo esse passo a passo fazendo o que a gente chama lá de protocolo Madame Chic, que é umas 8 páginas que a gente responde e que a maioria, quando lê tudo aquilo, fala assim, porque no final fala o que você percebeu com tudo que você respondeu sobre você. A maioria descobre que tem uma vida tão bagunçada, mas tão bagunçada, que não tinha noção do tamanho da bagunça. Se eu vou te mostrar as que elas mandam, teve uma que falou assim: olha, eu tenho uma cama que ela é tão pesada que eu não consigo tirar do lugar para nada, nem para limpar. E sabe o que eu percebi? Eu gosto de uma vida pesada. Eu tô trocando minha cama essa semana. Não, eu quero ter uma vida leve. E eu vi que eu vivi extremamente numa escassez enorme, né? A Karina tá A aqui. Eu me Karine. assustei quando eu li, eu vi o protocolo que a gente chama que é o pontapé inicial dessa jornada que a gente começa. E assim, né? A gente vê lá, tem a semana que a gente fala assim: essa semana vamos limpar o guarda-roupa. Gente, sai, tem mulher que tira 5 sacos de lixo, né? E por quê? É roupa velha? Não, é roupa que não cabe mais, é roupa que não comunica mais aquela mulher, né? É roupa que não leva ela mais para aquele caminho que ela quer ir.
E aí ela só tem aquele monte de bagunça e às vezes tá precisando de uma única blusa, precisa despejar o guarda-roupa todo em cima da cama. Aí fica aquela bagunça toda e no outro dia não arruma, e depois sabe Deus quando arruma. Eu falei, então, ó, até para você querer ganhar dinheiro, você precisa primeiro organizar tudo isso, porque senão você não tem tempo. E às vezes, quando alguém me liga, tipo, 2 horas da tarde, eu atendo assim, ai, alô. Eu falei, o que você vai fazer? Eu falei, eu tava dormindo. Como que você consegue dormir sendo mãe de cinco? Eu falei, porque a minha vida é organizada. Porque eu só atendo de manhã e de noite, o meio do dia, eu faço qualquer coisa, vou tomar um café, vou estudar, entendeu? É tipo, o meio do dia é só meu mesmo. Eu não trabalho no meio do dia, eu só trabalho de manhã ou de tarde, ou de noite, né? E eu falo, por quê? Porque é o que eu determinei pra mim. São os meus horários, é o horário que eu quero fazer as minhas coisas. E à noite eu trabalho só 2 vezes na semana. Não trabalho mais que isso também. Acho que tá dando eco, né? Pra, porque eu falo sempre pra elas, eu não posso ensinar leveza se eu não tenho minha vida leve. Eu preciso mostrar que a minha vida é leve e leve do que eu acredito que é leveza. Não é a leveza que a gente mostra no Instagram. A sua vida é leve de verdade mesmo? O que você está querendo mostrar para você está vivendo de verdade aquilo ali? E é uma coisa, sabe o que que eu vejo, Ana? Que eu já confundi, pode ser que algumas mulheres também confundam, eu acho interessante a gente trazer aqui. As mulheres confundirem leveza com moleza. É. Não quer dizer que a vida vai ser assim, ah, Lud, porque muitas chegam até mim, ah, Lud, eu quero faturar mais. Eu falei, então vamos até, teve até uma pessoa que comentou aqui, então vamos alinhar a expectativa. Uhum. Não quer dizer que vai ser moleza, que tipo, tá, então você vai ficar lá só, né, olhando pro teto, vendo televisão, rolando o feed, e agora, não, porque você me prometeu que a minha vida ia ser leve. Não, peraí. Leveza não é moleza. A organização de uma rotina. Me ligaram aqui, gente, peraí. A organização de uma rotina, muitas vezes eu percebi isso na minha, não sei no seu método, Ana, mas eu percebi que a gente também precisa demandar energia para organizar as coisas. Então, Sim, assim, você parar para pensar o seu dia, você parar para organizar um guarda-roupa, você parar para organizar uma gaveta, você parar para planejar o seu mês, igual a gente fez ontem na Bihai, isso demanda de você a sua energia de você parar, não. Agora eu vou planejar. Agora eu vou fazer isso. Então, não quer dizer que a Ana que promete, né, essa vida organizada, sem sobrecarga, eu que prometo um modelo de negócio que vai te trazer mais leveza, que vai te trazer mais faturamento com menos tempo, não quer dizer que é a moleza, que é, sabe? Então, é preciso a isso. gente trazer esse alinhamento, né? Sim. Ontem, por exemplo, a minha irmã me ligou, eram acho que umas 11 horas da noite, ela falou assim, o que você está fazendo acordada? Eu falei, é que eu trabalhei como personal chefe hoje, e eu só consegui tomar um banho e parar agora. Por isso que eu vi a sua mensagem agora. Ela falou, mas por que que você trabalha tanto? Eu falei, porque eu tenho objetivos. Então, os É objetivos isso. que eu desenhei para o que eu, do negócio que eu quero, eu vou precisar fazer alguns pequenos sacrifícios, mas que não são tão sacrifícios, porque para mim eu já trabalhei como personal chefe um tempo, então é um trabalho que eu gosto. Eu falei, mas ele, se você parar para pensar, tá tudo alinhado dentro do Madame Chic, porque eu fui trabalhar exatamente na casa de uma pessoa que eu já faço, ela já faz a mentoria dela comigo. Porém, ela é uma pessoa que ela não tem tempo de fazer comida, e por conta disso, eu fui lá dar um auxílio para ela sobre isso, porque a gente tem que ir alinhando as coisas para que tudo fique fácil para todo mundo, para que os resultados comecem a aparecer de fato, né? Então, quer dizer, você vai querer emagrecer, não adianta você só ir lá e tomar uma canetinha, né? Você precisa fazer além da canetinha, você precisa organizar sono, alimentação, os teus picos de estresse. Precisa ser organizado. Então, quando a gente fala aí, o método Madame Chic é trazer leveza, tem gente que acha que é fazer nada, né? Uhum. Como tem gente que entrou e falou assim: ah, eu achei que.
quando você explicou o método Madame Chic, era a gente ir aprender a não fazer nada, ser tipo uma madame. Eu falei, então, mas é que você já conviveu com alguma madame? Você já conviveu de fato? Porque se você não conviveu, as madames de verdade, essas mulheres de alto padrão, elas trabalham muito. Eu falei, o que você quer não é ser madame, você quer ser uma dona de casa premium de Instagram. Daquela que É, fica deitada com o pé pra cima tomando sol, né? Que a gente já viu isso aí no Instagram. Eu falei, você tá procurando outra coisa e tá confundindo as coisas. Eu falei, uma mulher, quando a gente fala ó, método Madame Chic, chique é ter uma vida leve, ter uma vida responsável, né? É não furtar e deixar que a vida das pessoas que vivem ao seu redor também seja leve. Porque às vezes você é tão narcisista, você é tão controladora que você surta e você faz da vida de quem vive ao seu redor um inferno. E aí você é fala, bem qual é isso. a leveza? É a sua leveza sobrecarregando os outros? Uhum, é Então, isso. é perceber primeiro assim, a tóxica aqui sou eu. Eu que preciso mudar. É, é a gente olhar para nós, né? Eu tenho falado muito isso. Enquanto nós todas, seres humanos, não olharmos para nós mesmos, ficar só apontando o outro, terceirizando, né? Terceiriza para uma mentoria, terceiriza para uma sociedade, terceiriza para o marido, terceiriza por filhos, terceiriza para todo mundo. É culpa de todo mundo, Menos né? minha. Mas não olho para mim. O que que eu posso fazer? O que que eu vou fazer com isso? Né? É muito daquilo que você falou, que é a autorresponsabilidade. Ó, entrou uma parente aqui, Prado. É difícil achar Prado. E Ai, a Tatiana tá no Japão também. Não sei que se é perto de você. não sei não. Eu acho que a maioria das meninas que tá aqui é do grupinho do Madame Chique. É, a Tati, eu sei É, que a gente conversa bastante, eu sei que ela tá no Japão também, mas eu acho que vocês não devem se conhecer, não sei. Depois não, acho coloca que aqui, não. Tati. E a gente trata primeiro, né? Eu falo lá dentro do nosso grupo, primeiro a gente trata o nosso lado tóxico, traz as próprias responsabilidades. Depois a gente vai olhar todos os buracos financeiros que a gente deixa vazar um monte de dinheiro pela casa para sobrar esse dinheiro para aí sim poder montar um negócio. Porque sem dinheiro não se faz negócio. Né? A gente Com tá falando aqui certeza. que eu organizo vida e ideias, é porque muitas vezes eu falo assim, eu falo, olha, dá tua ideia aí, mas seja clara, fale sem enrolação para mim que eu desenrolo para você, né? Porque aí você vai pensando muito de forma racional. Mas primeiro passo é perceber o que que eu preciso perceber. Eu preciso perceber que eu sou uma pessoa tóxica, controladora, eu sou um pouco narcisista, eu quero tudo do meu jeito. Eu quero forçar as pessoas a viver no mundo que eu desenhei, não no mundo delas. Eu não deixo as pessoas ir para o mundo delas. Todo mundo precisa viver no mundo que eu desenhei. É sair desse lugar. Depois que eu saio, porque eu percebi isso, que é a parte mais difícil, que é onde a É. maioria para ali. Para, é o que eu falo, né? Eu dou o nome para essa situação, que é você estar muito sendo controlada, dominada pela sua inconsciência, sua criança Sim. interior. Você está sendo dominada por ela, porque É o você seu ego que é o não seu deixa o ego, você quer negócio tudo para do seu frente. jeito e tudo mais. E essa barreira, ela é sim desafiadora para ser rompida. E o que que eu percebo, né? Que existe esse primeiro romper, eu acho que é o primeiro tomar a consciência e aceitar isso, é o primeiro passo, porque a gente vai, no primeiro impulso, é negar isso. Vai falar, não, mas eu não sou, não, mas eu não quero, não, mas eu não, né? Primeiro a gente vai negar. Sim, Então, a primeira coisa é tomar essa consciência e aceitar. Não, eu tenho realmente esses traços, eu tô deixando, eu tô na criança, eu tô tendo traços narcisistas, eu tô querendo controlar tudo, eu quero controlar resultado, eu quero controlar as pessoas, eu quero tudo do meu jeito e ter essa consciência. Aí você se abre a as oportunidades, as sim. pessoas que vão vir e vão poder te ajudar e você vai conseguir. Aí sim, porque senão a gente não consegue nem trabalhar, né, Ana? A gente não Não consegue dá. ajudar quem não quer ser ajudado, enfim. Não, Né? eu sempre falo, deixa eu te ajudar, ajuda eu te ajudar, porque se você não ajudar eu te ajudar, não tem como ir pra frente. E aí, depois que eu percebo esse meu lado, aí eu falo, quais as decisões que eu vou tomar agora? O que que eu vou Uhum. decidir agora?
Aí a hora que eu decido, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai planejar essa decisão que você tomou para que isso vire ações. Porque não adianta só planejar. Planejar, todo mundo planeja, pega um papel e sai planejando, mas tá bom, o É, que que você vai fazer? Aí toda semana, a gente na segunda-feira, a gente vai no grupo e fala assim: qual é o PDA dessa semana? O que que nós vamos perceber? O que que nós vamos decidir e qual ação que a gente vai tomar. E aí eu sempre muito bom. coloco as minhas próprias lá. Eu falo, gente, essa semana eu vou decidir, eu decidi isso e as ações vão ser essas. Aí eu sempre trago o meu no jogo. E daí eu falo, o que que vocês vão fazer? Traz aqui, porque aí a gente vai junto. Eu falo para elas, seja como um cavalo com venda dos lados. Elimina Olhe, distrações. olhe a sua vida e não se distraia, porque se você se distrair, deu dezembro, o plano não fechou. Não vai fechar. Né? Vamos sair do modo menina e vamos virar mulher. Menina faz birra, menina tem mãe para decidir e mulher decide. E É é, isso é, aí. é entrar nesse papel, né? Então tem gente que fala assim: ah, eu vejo você como uma mãe. Eu falei: vocês não têm que me ver como mãe, porque eu não sou mãe de ninguém. Eu falei: olha, eu sou mãe de 5 e eu já tô botando todo mundo para correr, né? 2 já casou, graças a Deus, e aos poucos, mas eu tô nessa, planejo, Aí, planejo, não ó, a executo. Aí você Joceleia precisa vir precisa pra cá. estar na Madame Chique. Você Precisa, precisa vir Joceleia. pro Madame Chique, porque lá a gente Precisa. força você a fazer, né? Essa semana a gente colocou lá um planejamento que foi, colocamos um calendário, tipo um plannerzinho que quais são as tarefas que a gente vai organizar essa semana. o- Colocou a lista de tarefas, então você vai colocar o que você vai fazer na segunda, o que você vai fazer na terça, o que você vai fazer na quarta, como se você estivesse brincando ali de um jogo da velha. Não é para você fazer todas as tarefas no mesmo dia, é para você fazer uma coisa por dia com muita excelência. Mas para isso eu coloquei ainda um checklist. Coloque em caneta vermelha o que é urgente, mude a cor da caneta para o que é médio e coloque outra cor para o que não é tão importante, porém precisa. Vá por essa ordem. E se você vai por essa ordem, você organiza a sua vida, porque quem tem a vida organizada tem a vida curada, né? E a Com, ordem do grupo é organização cura. é, Cura tudo. com certeza. É, eu também vivi isso na pele, assim, sabe? Como a gente trabalha muito com. Vai ficar gravado, Joceleia. Quando a gente trabalha muito com vendas, acaba sendo esse reflexo que você falou, quer empreender, quer vender, organiza a vida, né? Organizou a vida, quer trabalhar com vendas, né, com negócio, você vai aprender a vender. Então é isso que a gente trabalha muito lá dentro da Berraia, né? Você ter esse acompanhamento é crucial, que eu falo assim, para você desenvolver a sua musculatura e você criar os seus hábitos. Por quê? O que que você faz dentro da Madame Chique que eu percebo, né? Você implanta hábitos para que elas sejam organizadas. Então, não é aquela fórmula mágica, tipo, faça isso. Não. Você vai, a partir daqui a um tempo, você tem que estar se organizando, você tem que criar. Mas no começo é difícil romper esse padrão, romper esse hábito que já está, às vezes, de gerações ali, né? Tipo, viu a mãe, viu a avó, e tá naquele limbo ali, naquela repetição. E é difícil romper. Então, precisa de alguém para te auxiliar, para te dar as ferramentas que muitas vezes você não sabe o que fazer, para te dar as ferramentas do que você fazer e fazer esse acompanhamento, né? Até que isso se torne um hábito. E falar, o hábito vai ter implantado em 21 dias. Não, muitas vezes vai demorar 90 dias. Às vezes vai demorar 6 meses. Vai depender até da complexidade do hábito e também das suas crenças. Eu falo assim, ó, que primeiro eu fiz toda essa parte de organização que você fala. Quando eu consegui ter um negócio, aí a gente vai para um buraco mais embaixo, né, que são crenças, enfim, feridas. Mas quando eu comecei a ter um negócio que me permitia passar tempo com meu filho, que tem 8 anos, levar ele para o futebol de manhã, também poder trabalhar só à tarde
e ficar o período da manhã mais com ele e fazer menos coisas de manhã e menos coisa à noite, ficar mais focada no trabalho à tarde, eu me sentia culpada. Eu me sentia, eu falava assim, gente, tipo assim, por que que eu tô aqui aproveitando? Por que que eu tô aqui à toa? Por que que eu tô aqui, sabe, com essa vida? Por quê? Porque os meus padrões familiares também, as minhas crenças, me colocavam no papel que, não, você tem que trabalhar muito, você tem que estar sempre fazendo, você tem que estar, sabe? Então é muito interessante como a gente vai ter fases. Você organiza, mas se você não curar também o seu emocional, as suas crenças, você acaba sendo puxada novamente para aquele padrão, né? Você já reparou isso, Ana, nas suas Já, alunas? porque não só nas minhas alunas, eu digo por mim mesma. Por exemplo, eu e minha irmã, a gente não conseguia conversar 10 minutos, que ia dar treta. Com certeza ia dar, né? Sempre, tipo assim, era uma acusando e a outra se vitimizando, quando não era uma, era outra, e a nossa relação não era muito boa. Não era. Então, quer dizer, quando eu fui me colocar no lugar que eu te percebi e eu tomei consciência sobre algumas coisas que a minha vida tava mais que bagunçada. Não, né? É aí quando fala nisso, as pessoas falam assim: não, mas a minha casa é arrumadinha. Eu não tô falando da sua casa. Eu tô falando da sua casa mental, né? Uhum. Aonde você, tudo pra você é ataque. Até a pessoa quer te ajudar, você acha que tá te atacando. E aí, quando É. eu fui arrumar minha bagunça interna, hoje a gente se dá super bem, hoje a gente conversa, a gente faz troca de informações, né? A gente conversa sobre muita coisa, que nem eu falei para ela, eu falei assim, olha, você entra hoje que a Lud vai estar lá, você vai entender o que ela tá falando, que a minha irmã é professora de yoga, né? E eu falei, vai dar para você montar um negócio bem bacana e tal. Então, quer dizer, hoje a gente tem ali uma comunicação assertiva, Será que ela tá aqui? Quem leve, que é ela? ela até é a Rose. É, deixa eu ver aqui como é que tá o nome dela aqui no Instagram dela. Não sei se ela ainda tá aqui ou se ela já foi pra aula de yoga dela, que ela dá aula de yoga. E eu falei, então, quer dizer, hoje a gente consegue ali ter uma comunicação totalmente diferenciada que a gente tinha um tempo atrás. Porque um tempo atrás nossa comunicação, olha, só por Deus. Então, quer dizer, o que que eu precisei fazer? Eu precisei me organizar. Se eu não me organizasse, a vida não ia acontecer. Não tem como acontecer as coisas, É né? muito importante isso, né, Ana? A gente está buscando muitas vezes o lado de fora, buscando talvez o melhor negócio para empreender, buscando talvez uma vida melhor, um faturamento melhor ou uma conta bancária melhor. E muitas vezes a gente está olhando para fora. Por quê? Porque é mais cômodo, é mais confortável. Sim, A gente não quer mexer nas nossas feridas, a gente não quer mexer no que a gente precisa mudar. sim. Então é mais fácil eu falar do outro. É mais fácil eu falar assim, ah, porque eu preciso, na verdade, é de uma estratégia. Porque é minha irmã que é assim, é porque é meu marido que é assim, é porque o Brasil é assim, ou porque eu tô no outro país. Ah, mas sabe, é muito mais cômodo. E eu falo que são as historinhas que a gente conta para nós mesmos. E É muitas porque a gente vai mulheres, ignorando coisas, né? A gente vai ignorando o importante e vai colocando todas essas desculpas para, de fato, a gente não fazer. Porque quando a gente ignora, a gente não quer admitir que tem coisas que tá roubando a nossa energia. O nosso tempo, né? Que nem eu sempre falo isso para as meninas. Espera aí, você está ignorando coisas e mantendo sua mente muito ocupada com coisas que vão te levar a lugar nenhum. Isso aí vai te levar para onde? As e coisas que cansa de você. pensar. Eu falo isso com as É, minhas alunas. Ah, eu tô cansada, eu sou sobrecarregada. Tá, mas o que que você fez? Às vezes não fez um terço do que eu fiz. Mas tá cansada, tá sobrecarregada. Tá cansada de pensar, tá cansada de contar história, tá cansada de dar desculpa. Porque de fazer mesmo, tá, e as ações? Né? A gente fala muito de venda. Tá, mas você falou com quantas pessoas? Você ofertou seu produto para quantas? Ah, nenhuma. Tá, mas você tá cansada de quê? O que que você ficou fazendo o dia inteiro? Você que é uma empreendedora que não é cuidando do seu negócio.
Se você não trabalhou pelo menos 3 horas, 4 horas no seu negócio, não tem como a coisa fluir. Ah, mas é porque eu tenho casa, família. Aí começa a bagunça, que é muito isso que você trabalha, né? Por que que tá terceirizando isso tudo? Então para e organiza. Porque todo mundo tem problemas, todo mundo tem a vida, todo mundo tem coisas para se resolver. Aí vai dessa decisão de olhar, de passar pelo processo. Eu falo que é passar pelo esmagamento, né? É passar pelo processo, deixar isso. Não é fácil, gente. Eu acho assim, a gente que tem a nossa história, né, Ana? Tanto eu quanto você, nós somos mentoras, que eu acho que um grande diferencial é passamos pelo processo. E isso gera uma empatia. Então, quando eu pego uma aluna que está muito ferida, a primeira coisa é: eu te vejo, eu sei o que você está passando, porque eu também estive nesse lugar. Então, acho que é um grande diferencial nosso que a gente não está aqui falando de teorias e técnicas somente. Mas eu também já passei por isso. Então eu sei o que você está Vivência, sentindo. de vivência. Eu falo que ali dentro do Banana Chique, a gente não quer transformar nenhuma mulher em mulher perfeita. O que a gente quer transformar é mulheres em mulheres conscientes. É só mulheres que precisam ter consciência do que elas estão de fato vivendo e mulheres que querem sair desse caos que elas estão vivendo. Porque não adianta, sabe, só ficar contando história e justificativa e justificativa. E aí eu falo, tá, e você fez o quê? Ah, mas eu não tenho nada para fazer. Como você não tem nada para fazer? Não, mas é que meu marido não deixa. Eu falei, mas peraí, seu marido não deixa você organizar a sua cozinha, seu marido não deixa você ir no supermercado, você não tem uma lista para ir no mercado. E aí começa assim, ai, porque eu tô gorda, porque eu precisava de um nutricionista. Eu As falei, olha, historinhas e as desculpas aí, ó. enquanto você não tem, faz o que dá. O que você pode fazer? Eu falei, o YouTube tá cheio de vídeo ensinando. Né? Às vezes, dependendo do nutricionista que você vai, o vídeo do YouTube te atende até melhor. Falei, então é parar de arrumar desculpa e não querer ser perfeita, é querer ser consciente. Que nem outro dia chegou uma e falou bem assim pra mim: ah, eu queria ser que nem você dá conta de tudo. Eu falei, mas quem te disse que eu dou conta de tudo? Eu não dou conta de tudo. Eu falei, eu só tenho uma lista do que eu vou fazer na semana e eu cumpro aquela lista da semana. Então eu falei, geralmente o que é muito, mas muito importante, você não vai gastar mais que uma hora. Você não vai gastar mais que uma hora para fazer aquilo. O restante é só conversa fiada que você conta para você mesma. Uhum. Você conta uma, você fica contando um repertório para você toda hora a mesma coisa, você parece um rádio quebrado. Eu falei assim, se você pegasse essa hora que você fica aqui justificando o que você acabou de me falar e tivesse feito pelo menos uma ação, não precisa fazer todas, faça uma. Ah, eu não consigo fazer uma por dia, então faz uma por semana. Você vai numa velocidade maior? Você vai. É, Mas você, pelo menos você está caminhando. é isso aí. Gente, virou chave aí. Pegaram, pegou insight, pegou chave aí. Fala porque foi verdades aqui, né? Eu gosto disso. Eu gosto da gente fazer essa live assim com. Não gosto de ser essa mentora que passa a mão. Ai, por quê, né? Tadinha, não é. Não, aqui é verdade. E às vezes eu até falo assim. é, eu falei e a sua criança vai embirrar, tá? Porque a criança não gosta de ser chamada atenção, a criança não gosta de falar que ela tá errada. Principalmente se tem algumas feridas, tipo, ah, meu pai e minha mãe, né, me chamavam atenção e tal, não vai gostar. Mas a gente tá aqui nesse papel de mentora. E a mentora, ela vai falar a verdade, de adulta para adulta. E é engraçado, Lud, que quando muitas vezes as pessoas falam assim, ai, mas é que você não tem o trauma que eu tenho, porque a minha mãe, papapá. Eu falo, olha, eu só tenho uma frase para te dizer a respeito da sua mãe. Aceita o que as pessoas têm para oferecer, porque você também não é grande coisa. Todos nós Aí todo temos mundo olha nossos para mim e fala assim, erros. ai, como você acabou de falar que eu não sou grande coisa? Eu falei, eu tô. Ah, então você tá falando que para mim não perdoar minha mãe? Eu falei assim, olha, sabe de uma coisa? Eu penso o seguinte, quando eu digo assim, vou perdoar uma pessoa,
Eu estou me colocando num lugar totalmente divino no universo. E eu falei assim: você já parou para pensar e se olhou no espelho? Se você realmente é toda essa maravilha que você está achando, você não erra? Eu falei assim: olha para o teu filho e fica pensando: o que a tua mãe te traumatizou? Você também não passa o trauma para frente, não? Sim, Eu falei: então para com essa história que a sua vida é todo esse limbo e esse caos porque você tem trauma da sua mãe. Eu falei: tá, você tem trauma, mas faz. Ai, mas é porque eu tenho medo. Eu falei: gente, quem me conhece sabe que eu morro de medo de dirigir. Eu dirijo só se eu precisar muito na minha vida, entendeu? Porque eu tenho medo de volante mesmo. Só que eu preciso dirigir. Eu preciso fazer. Eu saio todo dia da minha casa assim. Ai, hoje ninguém vai bater em mim, ninguém vai ralar o meu carro. Eu saio desse jeito, literalmente. Quem me conhece, que anda comigo, eu faço isso. E se eu tenho uma amiga que dirige, eu dou a chave do meu carro na mão dela assim, sem dó. E eu saio com ela desse jeito. E todo mundo que me conhece na minha rodinha sabe que eu tenho medo de dirigir. Mas isso não quer dizer que só porque eu tenho medo, eu ando de metrô. Porque eu preciso sair. Eu vou carregar o quê? Supermercado nas costas? Não vou. Como eu disse, exatamente para outro dia no grupo, porque eu tirei carteira de motorista. Qual foi o grande lance que aconteceu na minha vida da carteira de motorista? Eu sempre disse que eu não iria dirigir nunca na minha vida. Até que um dia, num dia de neve, muita neve por sinal, meu marido viajando, eu sem compra em casa, peguei a bicicleta e fui pro mercado. Uma pessoa empurrou minha bicicleta na neve. Foi laranja para um lado, leite estourado para o outro, machuquei minha mão, juntei o que eu consegui naquela neve. Voltei para casa chorando, empurrando a bicicleta. Mão ralada, ralei o rosto, limpei o que tinha, entrei no chuveiro, chorei e falei assim: hoje eu decidi que eu vou tirar a carta e eu vou dirigir nesse país. E eu fui lá e fiz. É tranquilo para mim? Eu sou uma pilota, e eu sempre falo isso no grupo. Não sou uma pilota, eu não dirijo muito bem, estaciono o carro meio torto, entendeu? Só que eu faço, sabe por quê? Porque eu preciso. Então não é arrumar desculpa, é tipo assim, você precisa fazer uma coisa, faz aquela coisa. Ai, mas eu não faço tão bem quanto a fulana, tá? Mas você faz. é tudo, é bem isso, Ana. E é tudo, eu falo, do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. É o que eu falo para as minhas alunas também, que às vezes está com receio de se posicionar no digital, que está com receio de fazer uma call de vendas e ofertar o seu trabalho, que está com receio de fazer uma palestra, um evento presencial. Ah, eu tô com medo. Ontem mesmo a gente fez uma live com uma coautora do livro, que é um outro projeto que eu tenho, né? Que é um livro em coautoria com outras mulheres. E a coautora tava, ai, Lud, eu nunca fiz live, eu tô com medo, tal, tal, tal. Eu falei, vamos fazer movimento sim, porque também eu acho que não é aquela coisa assim, chuta e vai, né? Mas a gente, tá, vamos fazer alguns exercícios, vamos entender um pouco de onde está essa dor. Às vezes não vai vir tudo na mesma hora, mas se você tá com medo, não é tipo assim, tá com medo também e joga. Mas vamos entender onde que tá essa dor, de onde que tá vindo. É a sua criança? O que que ela ouvia quando era pequena? Porque o medo não é da live, o medo não é do carro, o medo não é de falar em público. O medo é o que isso vai acarretar depois. O medo não é, por exemplo, de fazer uma oferta de R$ 50.000 num processo de mentoria. Não é. O medo é o que vai acontecer depois. Então a gente precisa entender o porquê desse medo e não vai vindo uma hora para outra, né? Tipo assim, agora, por que que tem esse medo? Ah, tá, agora entendi. Não é assim. A gente vai entendendo e aí a gente vai. Mas a gente vai, vamos dizer assim, a gente não vai pular sem o paraquedas. A gente vai pular? Vai, mas vamos colocar o paraquedas aqui, né? Tá? A gente vai pular de bungee jump, mas vamos colocar aqui o cinto, né? Vamos primeiro aqui preparar, depois a gente pula. A gente vai pular. Vamos pular com Você vai fazer a segurança. live, você vai fazer a oferta, você vai fazer a prospecção, você vai fazer a venda, você vai dirigir, você vai. Mas vamos aqui nos proteger, vamos, né, entender, porque se existe o medo, é um mecanismo de proteção. Então ele está querendo te proteger de alguma coisa, de reviver alguma dor, né? Porque eu falo, o medo não é de vender, o medo é de ser rejeitado, É o né? medo do julgamento. Do julgamento. Então E eu existem sempre falo coisas. isso também no grupo. As pessoas falam assim: ah, mas se eu fizer, vão me julgar. Eu falei: querida, olha, julgar você, vão julgar de qualquer jeito. Só que sabe de uma coisa? Deixa os outros te julgar com as contas pagas. É isso aí.
Entendeu? Deixa os Tem que ter outros um te julgar, mas motivador, pelo né? menos Tem que ter você um tem, propósito. olha, tipo assim, você não tá assim vivendo na escassez. Porque o grande lance ali, o que a gente percebeu nessa pesquisa de um ano que eu fiz aí, né, nesse grupo, eu descobri o que que era. A maioria do problema era problema financeiro. Sempre bate no problema financeiro. E ela falou assim: eu não sei como sair das dívidas. Eu falei, trabalhando. É o único jeito. Não tem outro jeito. Só que para você trabalhar sendo mãe, dona de casa, com criança pequena, organiza. É, Eu falei, porque eu, muitas vezes as pessoas falam assim, ai, eu sou terapeuta. Aí eu falei assim, então, mas que metodologia você tem dentro da sua terapia que você não deu conta de fazer nem o seu ainda? Eu falei, você já tentou fazer autoterapia? Eu falei, porque o Madame Chic, ele foi montado de acordo com as etapas que eu fui executando para mim. Eu fui me organizando. Eu falei, então, primeiro você tem que ser a sua própria cobaia, você tem que fazer. é. Porque senão Senão a gera pessoa vai muita te perguntar, incoerência. Gera é incoerência. incoerente. A pessoa vai Não te perguntar flui. uma coisa e você vai falar para ela assim, ó, na próxima eu te respondo, não dá. Não vai dar para responder na próxima. Na próxima já passou o ponto já de resposta. A pessoa É, já não está mais preocupada com aquilo. Eu falei, então dar uma olhada para isso com responsabilidade, né? Como a Carla falou assim, a gente é adulta e não podemos viver na vida da justificativa. não E não dá. dá mesmo, né? Então se organizar, colocar o que você quer como prioridade. Você precisa ter um sonho. E aí, o Madame Chic vai ajudar você a fazer o quê? Organizar a bagunça para construir o sonho. É, uma coisa que eu acho interessante para começar a organizar uma rotina é ter justamente esse objetivo, ter esse propósito, ter esse sonho. E não, porque eu falo assim, que eu vejo muitas mulheres que estão fazendo as coisas certas pelos motivos errados. Isso. Então, às vezes, você está fazendo porque ou você quer jogar na cara de alguém, ou porque você quer pagar dívida, ou porque você quer o dinheiro em si. Eu acredito que quando a gente muda o propósito pelo qual a gente está fazendo, porque eu quero uma vida melhor, porque eu quero viajar, porque eu quero ser uma pessoa melhor, né? Porque eu quero cumprir o meu propósito de ajudar pessoas, enfim. Tenha algo positivo, que esse sonho seja positivo e não para, eu vou, né, olhar porque eu vou olhar só para os boletos que eu tenho para pagar, porque eu vou olhar só para as coisas negativas, sabe? Porque eu vejo assim que tudo que a gente foca, tudo que a gente coloca ali, o nosso coração, o nosso olhar, a nossa energia, ela vai crescer. Então, coloque a energia no sonho, no propósito, no objetivo. E aí você tem esse porquê eu acordo e passo pelo processo de esmagamento, porque eu acordo e passo pelo processo de cura. Então, você tem um motivo para se agarrar, mas o motivo certo, e não o motivo errado. É como você falou na live da semana passada, Deus não prospera bagunça, É, justamente. né? Tipo assim, eu assisti e anotei. Eu falei, isso aqui eu tenho que anotar, porque eu tenho que levar para as meninas. Só que eu até fiz depois um textinho, coloquei no grupo. Eu falei, gente, Deus não trabalha na bagunça. Então não adianta você querer e falar que você está trabalhando e o dinheiro não chega, não vai chegar mesmo. Não vai chegar. Porque nada chega no meio da bagunça. Não vai chegar. E eu assim, eu falei, nossa, essa frase aqui, a live, assim, foi matadora essa frase aqui, né? Então, não dá para trabalhar na bagunça. Então, precisa ter ordem, né? A gente se cura com ordem. E isso é desde que a gente é criança. Você pode ver. Por que que o adulto ele é disfuncional? Porque ele cresceu dentro de uma casa disfuncional, onde não existia ordem, não existia horário para nada, todo mundo fazia tudo em qualquer horário, não tinha liderança. E uma casa que não tem liderança, ela é extremamente bagunçada. E você imagina crescer num ambiente sem liderança. É. E vai para as mulheres que é mãe. Para mim, isso é um objetivo, até um propósito, um sonho. Sabe aquilo para você se agarrar? Porque muitas vezes, quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, ali há 7 anos atrás, eu me agarrei muito a isso no princípio. Porque eu vi meu filho com 1, 2 anos de idade e eu ficava assim, tá, quem eu tô
construindo? Porque a gente está moldando essa criança. Isso. Eu gritava, eu era estressada, sabe? E eu olhei para aquilo e eu me alertei. Eu falei, não é essa infância que eu quero criar para o meu filho. E aí eu precisei falar assim, então eu vou ter que me organizar, eu vou ter que mudar, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, porque não é esse tipo de ambiente familiar que eu quero criar, não é esse tipo de criança que vai virar adolescente e adulto que eu quero construir. Eu acho que isso para mim foi uma injeção, sabe? Tipo, eu não quero ser esse tipo de mãe, não só ser a mãe, mas, sabe, porque a gente está moldando um ser humano. Uma criança, você tá com uma massinha ali, ó, você tá moldando ela. Isso. Então, É bem como assim mesmo. eu preciso eu me curar, eu olhar para mim, não é achar que a criança tem que ser assim, que ela tem que. Não. Eu. E nós, É porque mulheres, a gente quando domina a energia da casa. sim, você se cura como mulher, aí você se cura como mãe. E por exemplo, o meu filho mais velho tem 30 e o meu caçula tem 14. E assim, e o meu segundo filho tem 25 anos. E todo mundo às vezes fala assim, ai, como é que é a sua relação com eles? Eu falei, a minha relação é na casa deles é na minha. Falei, sabe quando você entende que a maternidade dá certo? Quando você é necessária. Porque a pior coisa é filho adulto que ainda está grudado na família, que tem dependência emocional para tudo. Ah, mas o seu filho não pede para você? Eu falei, não, ele me comunica, porque agora ele fala com a mulher dele, né? Eu tô fora, eu viro parente. É Então, isso. eu sempre falo isso no grupo para as meninas. Você precisa fazer o seu filho ser adulto. Saia da dependência emocional e não deixe, não escravize o seu filho a seu favor. Seja aquele tipo de mãe que você é desnecessária na vida dele adulta. E a gente precisa estar muito curada para isso, porque uma mãe que é dependente emocional, ela vai trazer isso para o filho, né? Vai. Olha a imensidão, a grandeza do propósito desse trabalho, né, Ana, que você faz. É, parece que vamos só organizar, mas olha a consequência de você se organizar. Você muda uma geração. É o que eu falo do propósito do meu trabalho também. Do nosso trabalho está muito alinhado, muito conectado. A gente não muda só um negócio. A gente não faz só você faturar mais. A gente muda uma geração, porque se você muda uma vida, você muda todas as pessoas que estão conectadas com aquela vida e você muda uma geração. Tá dando eco, a Josileia falou? Fala aqui, gente, se tá dando eco. Tava dando, agora parou. Parou? Pra gente ir pro final, Ana, o que que eu acho interessante, né? Você falar um pouquinho do Madame Chic, para quem tá ouvindo, essa live vai ficar gravada depois também, se você quiser compartilhar. Uhum. Se alguém tiver pergunta, vai mandando aí nos comentários que dá tempo a gente ainda de responder. O que que valeu a pena, né? O que que você saiu dessa live que eu falo assim, o propósito da nossa live é a gente sair daqui com alguma transformação. Igual você falou, nossa, assisti aquela sua live, para mim aquela frase me marcou. Então, assim, a gente está aqui 1 hora de live, mas você tem que sair daqui com algum aprendizado, alguma chave, alguma coisa diferente que você vai aplicar para sua vida. Então, o que que é que essa live fez você aprender, ter uma chave, ter um insight, né? Sair daqui diferente do que você entrou, tá? Enquanto o pessoal vai respondendo, que eu sei que tem um atraso, fala um pouquinho, Ana, sobre o Madame Chic. Como que ele funciona? Se alguém quiser participar, como que faz para participar? Como que é? Para a gente entender melhor. Bem, ali na bio do meu Instagram tem um link, né, de um grupo do WhatsApp, que é o nosso grupo aberto para qualquer pessoa entrar. Então, quem quiser pode entrar lá no grupo. A gente faz as reuniões no nosso grupo quintas-feiras, às 8h20, às 8h30, mais ou menos, do horário brasileiro. Às 8h30 da noite do Brasil, que seriam de manhã aqui no Japão.
A gente sempre Mas faz. esse encontro é do Madame do grupo gratuito ou já quem É do está no grupo Madame do grupo gratuito, a gente faz ali a cada 15 dias, mais ou menos, uma reunião para, tipo assim, quem ainda não tem condição de entrar, pelo menos, tipo assim, o que que dá para ir mudando por enquanto isso não, enquanto eu não dou conta de entrar oficialmente, né? Então a gente faz esses encontrinhos ali e sempre a gente está trazendo ali alguns temas, abordando e tal, dentro desse grupo. Então, quem quiser pode entrar ali no grupo que o link tá ali na bio, né? O que você vai encontrar? Você vai encontrar uma maneira de sair do piloto automático e construir essa vida leve que você quer. E como diz, né, aquela velha frase, primeiro eu escolho a vida que eu quero ter, para depois eu construir um negócio que vai caber nessa vida que eu quero ter. Porque muitas vezes a gente acha que a gente quer fazer uma coisa e depois a gente vai ver e fala assim, mas espera aí, isso aqui não cabe na vida que eu quero ter. Né? E eu vi por mim mesma quando eu te conheci lá atrás, né? Na primeira mentoria que eu tava e tal. A minha ideia original era com o quê? Voltar a trabalhar no restaurante e era abrir um restaurante. Só que eu sou uma pessoa que eu gosto de sair, eu gosto de ter liberdade geográfica. Eu falei, nossa, e se eu tivesse um restaurante agora, viajar, sem chance. Aí eu me lembro que a minha mãe ficou doente e falei, vou pro Brasil. Aí fiquei no Brasil, acho que 60 dias. Eu falei, imagina eu com um restaurante, como é que ia fazer com isso aqui? Não vai dar. Então eu precisei reconstruir algo que coubesse na vida que eu escolhi viver. Que o que eu queria era uma vida que me trouxesse liberdade geográfica, que eu pudesse fazer o que eu precisasse fazer em qualquer lugar, da onde eu estivesse. E, tipo, voltar a trabalhar em restaurante era uma coisa que não iria caber na sua vida. Eu iria com certeza me estressar muito, né? Então, é isso, né? O Madame Chic é para você aprender a sair do piloto automático e parar de achar que tudo para você é difícil, porque na verdade não é difícil. O que é falta de organização. E às vezes a gente é desorganizada porque a gente não tem clareza. Eu não sei exatamente o que eu tô querendo. Então, primeiro eu vou ter essa clareza. Primeiro eu vou perceber quem eu sou e onde eu estou. Eu vou entender que a minha vida é pesada porque eu quero controle. A minha vida é pesada porque eu quero ser narcisista. Ninguém pode ter voz. Eu sou a voz. Aí eu preciso sair desse lugar. E aí depois eu preciso ter uma decisão e eu preciso montar um plano de ação. Então, quem quiser, esteja bem-vinda aí, entrar no nosso grupo, e daí depois a gente vai conversando lá, e aí você parte aí para a mentoria individual ou a mentoria em grupo, enfim, é isso. Muito bom, Ana. Quem tiver interesse, segue a Ana, né? Vai conhecendo o trabalho, entra no grupo para conhecer melhor. E quem também, né, tá no público da Ana, eu deixo o convite, se quer trabalhar a parte mais de empreendedorismo, né? Já tá aí, já trabalhou com a Ana, já tá no ponto, né, Ana? A Ana já preparou, você já agora está organizada, já fez a mentoria com a Ana, já está ao ponto de querer empreender ou já está empreendendo e está se organizando, né, para ir para um próximo patamar, quer transformar isso num negócio sólido, um negócio que tenha recorrência, que tenha um faturamento previsível e que traga isso com a sua essência, né, Ana? Que é algo que a gente trabalha bastante, trazer isso com a Uhum. sua essência. Convido vocês também a participar do grupo, eu até deixei o link aqui para quem está ao vivo, mas para quem tá vendo a gravação, né? Porque depois não fica esse linkzinho que eu deixei aqui embaixo. Também tem um link lá na minha bio, tem nos meus destaques também, que é o nosso canal gratuito também no WhatsApp, que é o Liga das Mentoras. E não é só mentoras, né? A gente trabalha mais com mentoras, mas para quem é consultor ou trabalha com qualquer área da educação, terapeutas, psicólogas, nutricionistas, enfim, todas as pessoas que querem trabalhar transbordando e transformando vidas também. A gente faz essa construção de negócio, trabalhamos bastante essa rotina para que você consiga ter essa recorrência nas vendas, modelo de negócio, né? Toda essa organização, fica o convite para vocês conhecerem também. E Ana, obrigada mais uma vez pelo seu transbordo. Tenho certeza que várias chaves aqui viraram muito aprendizado, né? Que possa trazer essa consciência, esse alerta para as mulheres, para que elas busquem a organização, saia dessa sobrecarga, saia desse modo automático, né?
se só apagar incêndio, só viver. A gente não está aqui só para sobreviver, a gente está aqui para desfrutar de tudo que a gente tem, né? De tudo que Deus criou para a gente. Então a gente está aqui Uhum. realmente para desfrutar disso tudo e alcançar uma vida próspera de verdade. E é só o começo da nossa jornada, né, Ana? Muitas coisas virão. Isso. E compartilhe um pouquinho aí para a gente finalizar, né? Como que está sendo essa sua jornada, o que que mudou de antes e depois aí do seu negócio, depois que você entrou. Se você quer deixar uma mensagem também para as pessoas que vão assistir, que chegou até aqui no final, para a gente finalizar. Bem, como eu comentei até com as meninas do meu grupo mesmo, eu falei, chamei elas para essa live, porque eu falei, olha, a intenção aqui, todo mundo é criar uma rotina leve, porque a maioria quer empreender. Eu falei, então, se vocês querem empreender, entra hoje na live, né? Eu falei, eu tô fazendo mentoria lá, eu tô achando muito interessante. Eu falei, tem coisas que eu, na minha cabeça, jamais eu iria fazer, né? E do jeito que a Lud me colocou, né, os exercícios ali que eu teria que fazer para alcançar os objetivos que eu tracei para o meu negócio, é, trouxe mais clareza, né? Eu falei, não, tem uma, como chama assim, uma forma leve de você fazer isso. Eu falei, então, eu até comentei com as meninas, falei, gente, foi a primeira vez que eu achei uma mentora que fala que é mentora de mulheres de negócio, que não é aquela coisa extremamente engessada, que você consegue ali, de fato, entender que o resultado vai chegar. Porque como eu disse para você, eu já paguei outras mentorias e eu saí mais que decepcionada e sem resultado nenhum, extremamente frustrada, porque tudo era muito igual e prometendo muita coisa e no final era só promessa que não dava em nada, né? Então eu comentei com elas, olha, ali nos primeiros dias eu já senti uma diferença bem grande, até na forma como eu comecei a posicionar o mesmo grupo grátis, eu comecei a posicionar ele de uma forma diferente, a interação e engajamento dele começou a mudar também. E é aquilo, é a comunicação. E às vezes a gente não está entendendo como é que essa comunicação deve ser feita, né? E foi aonde eu citei justamente esse episódio aí da queda da bicicleta com as laranjas, né? E citei outros episódios. Eu fui fazendo como se fosse como chama assim, cada dia eu fui contando um pedacinho dos meus caos para eu chegar onde eu estava. E eu vi que aquilo ali foi conectando mais. E coisas que eu não queria fazer, eu falei, eu não vou me expor, eu não vou me expor, né? Eu não vou falar sobre os meus problemas pessoais. Só que hoje a gente entende que se você quiser que as pessoas se conectem com você, elas precisam ver que você é um ser humano real, né? Não uma coisinha engessada ali do Instagram, que você tem uma vida perfeita, né? Que tem dias que você tá estressada, tem dia que você não tá legal com ninguém, e tá tudo bem, porque é só um dia, né? Então eu falo para as meninas ali, olha, eu tô gostando bastante do que eu tô encontrando dentro da mentoria, apesar das reuniões não baterem com os meus horários, eu tenho que ver sempre depois, né? Porque é madrugada para mim, mas mesmo assim, para mim tá sendo bem produtivo mesmo. Então, assim, quem não entrou e quiser entrar, eu super recomendo, porque eu sempre falo para as meninas, eu nunca vou recomendar nada que de fato para mim não esteja dando resultado. Eu não vou fazer isso, né? É, aqui no Japão, principalmente, a gente fala, o seu nome precisa. Ele tem que valer mais do que uma conta bancária, né? No Japão é um país que o nome ele vale muito. Então, quer dizer, se você, como que eu vou falar? Apresenta uma pessoa para outra, se der errado, a pessoa não vai falar, deu errado, deu errado. Não, ela vai falar, não, mas é sua responsabilidade, se apresentou. Como é que faz agora? Né? Então, tem muito isso da cultura deles aqui, e aí a gente que mora há muito tempo acaba enraizando isso, sabe? Dentro de si, assim, e você fala, não, não dá pra colocar a cara a tapa e depois dar ruim, vai sobrar pra gente também. Por mais que a pessoa não queira que a gente se responsabilize, mas o inconsciente já tomou aquilo para si, né? Então eu te agradeço muito também.
por ter me convidado hoje aí para essa live. Espero ter contribuído aí com as meninas. E quem quiser vai seguindo a gente, vai entrando no grupo Com e vamos certeza, Ana. transbordando aí junto. Com Muito certeza obrigada. contribuiu muito, contribuiu muito. Essa live depois também vai para o YouTube, tá? A gente continua divulgando. Eu tenho colocado também no Spotify para a gente alcançar mais pessoas, né, com esse conteúdo. E me coloco à disposição até para a sua ambiência, para o seu grupo, né, para o Madame Chique, no que eu puder contribuir com uma mentalidade empreendedora, com formas de você começar um empreendedorismo, como você ter confiança para vender, enfim, né, são coisas que a gente trabalha aqui, a gente pode fazer é, essa parceria, né, esse transbordo, além dessa live. E é claro que quem vier da sua ambiência e se interessar, né, me fala, olha, vim lá da Ana, quero saber mais, mas eu estou vindo da Ana, estou vindo do Madame Chique. Que aí a gente faz, é claro, uma condição especial, a gente vai, né, não vamos tratar você como as outras, você é especial porque você veio da ambiência da Ana, com certeza a gente vai trazer algo diferenciado para você. Tá? Em questão, né, de condição, de pagamento, de valores, é claro que a gente pode fazer algo diferenciado por estar vindo, né? Se a gente valoriza muito essa questão da parceria, da indicação, da gente estar fazendo essa troca, tá? Então, quem me procurar, fala que veio da Ana para eu saber, para que a gente possa fazer essa troca, tá? Bom, gratidão. Um beijo, fiquem com Deus e a gente vai se acompanhando. Tchauzinho, Ana, até mais. Tchau, tchau. Tchau.